cantar, canta ó estéreo, não é só simplesmente você abrir a boca e cantar e ver e um louvor, não, cantar é sua atitude, é o seu comportamento, é o seu posicionamento na vida, é o teu alinhamento com Deus, com a palavra, é o cumprimento daquilo que Deus está dirigindo a você todos os dias. Com seus olhos fechados, vamos falar com o Senhor, ó Deus Santo e poderoso. Meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos, obrigado. Obrigado, meu Deus, por estar aqui. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, e por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Meu Deus, nós estamos abaixo de uma cobertura espiritual, de oração, de poder, de vitórias. E nós agradecemos ao Senhor por estar aqui. Obrigado, meu Deus. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Senhor, pelo fato do Senhor ter conservado em nós o Teu Espírito, a Tua presença, ter colocado em nós, meu Deus, aquilo que o Senhor esperava, meu Deus, que recebêssemos, que acatássemos, que seguíssemos cada direção, toda a direção que o Senhor deu. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Eu peço ao Senhor, cubra cada um de nós nesta noite, de unção, de poder, de glória. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor eleve o nosso espírito, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a percorrer, a seguir tudo aquilo que o Senhor tem dirigido a nós. Nos ajude a ver, nos ajude a entender, nos ajude, Senhor, a ter o discernimento, as revelações, a direção, meu Deus, para cada passo. Meu Deus, cada respirar, Senhor, que o Senhor possa conduzir em tudo. Meu Deus, nós entendemos quando vemos, meu Deus, todos aqueles heróis da fé que morreram e defenderam o Evangelho com a vida. Foram homens, meu Deus, que se relacionaram com o Senhor intimamente, profundamente, e desenvolveram, meu Deus, uma comunhão, meu Pai, ao ponto, meu Deus, de entenderem verdadeiramente o propósito de suas vidas, o porquê foram chamados, o porquê estavam ali. E eu peço a Deus, que cada um de nós, meu Deus, possamos entender isso e desenvolver esse espírito, essa sede, essa fome, esse desejo, ó meu Deus, pela Tua presença, meu Deus, essa sabedoria que vem da Tua palavra, porque tudo está aqui, tudo que nós precisamos, meu Deus, está escrito. O Senhor diz nas Escrituras, tudo que diz respeito à vida, o Senhor já nos deu, está aqui, está escrito. Meu Pai, o Senhor já nos deu, nos ajuda, meu Deus. Meu Pai, que venhamos, meu Pai, assim como os filhos de Issacar, Senhor, meu Deus, a entender o tempo que nós estamos vivendo, a poder, meu Deus, ter a dimensão, a profundidade de tudo que o Senhor está fazendo nesse tempo, nesse momento, meu Pai. Não nos deixe de fora, meu Deus, não nos deixe de fora, Senhor. Não nos deixe de fora, Senhor, nos ajuda
Meu Pai, se revela, nos mostra. Meu Deus, nos mostra aquilo que talvez não estamos vendo. Meu Deus, nos ajuda a ver aquilo que talvez não estamos vendo. Meu Pai, nos ajuda, Senhor. Meu Deus, para que seja empenhado ainda mais foco, ainda mais alinhamento, ainda mais comprometimento, ainda mais entrega, meu Deus. Meu Pai, em tudo aquilo que o Senhor está esperando de cada um de nós. Que esse compromisso, que essa retidão, que essa verdade absoluta, meu Deus, que é a Tua palavra, meu Deus, possa alinhar cada um de nós, e que possamos ver e viver, meu Deus, tudo aquilo que os heróis da fé viveram. Nós temos uma galeria dos heróis da fé, homens que romperam, que venceram, que superaram, e que hoje está lá registrado a história de superação de cada um daqueles homens. Meu Deus, mas eles, o tempo deles já se foi. Meu Deus, nós estamos aqui. Senhor, somos nós que estamos aqui. Meu Deus, nós não queremos ver, meu Pai, a nossa idade passar, os anos passar. Meu Deus, e não ver, Senhor, meu Deus, registros de histórias, meu Pai, de rompimento, de superação, de desenvolvimento, meu Deus, na fé, meu Pai, de ter marcado gerações, de ter marcado histórias, de ter marcado vidas, meu Deus. Não queremos, Senhor, meu Deus, assim como aqueles homens, meu Deus, mulheres que foram registradas lá no livro de Hebreus, os quais pela fé venceram reinos, alcançaram o cumprimento de promessas, escaparam do fio da espada, da fraqueza, se tornaram fortes, se tornaram poderosos na batalha e foram usados pelo Senhor grandemente. Meu Deus, me usa cada um de nós, Senhor. Meu Pai, nós fomos moldados com um padrão, com uma mentalidade, com uma visão totalmente desproporcional àquela que o Senhor tem para nós. Senhor, nos ajuda a limpar o velho homem, nos ajuda a limpar a mente, a visão, o caráter, nos ajuda, meu Deus, a nos tornarmos, meu Pai, homens dignos, homens e mulheres dignos, pessoas que honram o Teu nome, pessoas, meu Deus, que serão lembradas, meu Deus, pelo nível de entrega que tiveram com o Senhor, pessoas que serão lembradas, meu Deus, por aquilo que fizeram no Senhor, e não pessoas que talvez tenham até um histórico, meu Deus, de ter estudado, de ter sido um bom filho, de ter sido um bom marido, de ter comprado uma casa, um carro e ter uma vida estável. Não, Senhor, não é apenas isso, meu Pai. Nós temos um propósito, cada um de nós temos um propósito. E que todos nós possamos alcançar, assim como Abraão. Abraão viveu tudo o que o Senhor tinha com ele. Ele morreu farto de dias, com uma boa velhice, morreu saudável, morreu porque tinha chegado a hora, não porque tinha tido uma doença, um problema, uma situação, não, morreu porque o Senhor disse, chegou a hora, morreu farto de dias, ele cumpriu com o propósito, como nós vemos, o próprio salmista, nasceu, cresceu, viveu e cumpriu o propósito na sua geração. Meu Deus, que cada um aqui, Senhor, entenda isso e que o Senhor ajude-nos a chegar. Nós precisamos do Senhor para tudo, em tudo. Nos ajuda, Deus, a ter esse senso de responsabilidade com a vida espiritual, a responsabilidade de levar a sua palavra. Nós somos embaixadores
Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos um pequeno Cristo. Nós somos aqueles que nós somos aquele que anuncia as boas novas, meu Deus, sem abrir a nossa boca, sem falar, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com as nossas decisões, com as nossas escolhas, aonde nós, meu Deus, estamos, a roda que nós sentamos, meu Deus, com quem nós nos envolvemos, meu Pai, nós pregamos, meu Deus, nós anunciamos, e que esse Espírito, esse poder, que essa essência, que essa glória, meu Pai, assim como essa canção que nós acabamos de ouvir, o Senhor pagou um preço por nós. Um preço foi pago. Um preço foi pago por nós. Meu Deus, um preço foi pago. E o que nós fazemos em vida aqui nessa terra é pouco, mediante a tudo que teremos. Quando o Senhor voltar e nos recolher, meu Deus, para viver tudo eternamente na glória. Oh, meu Deus, é pouco, Senhor. E eu peço, nos ajuda. Não nos deixa perder tempo. Não nos deixa distrair. Olhar para o cansaço, olhar para a dor, é apenas dor. Ponto. É apenas dor. Tem situações que é apenas um momento. Assim como a própria bispa, lá atrás, um quarto de hospital e com tantas situações que ela viveu, foi apenas uma dor, foi apenas um momento, aquilo passou. Meu Deus, e olha quanto aquela atitude que ela teve lá atrás, aquelas decisões, aquelas escolhas, hoje, prega, sem ela abrir a boca, ela não precisa falar, aquilo prega, ela não precisa falar, aquilo prega. As pessoas que estavam naquela época, as pessoas envolvidas diretamente e indiretamente, e aqueles que ouviram e hoje vê a história. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Tantos anos se passaram, não sei quantos anos se passaram desde quando aquilo aconteceu. Meu Pai, mas nós não podemos ver os anos se passar e não ter feito nada, nenhum registro de fé, nenhum ato, meu Deus, nenhuma história, meu Deus, de ter rompido em algo. Meu Pai, nós estamos no 9º mês do ano, nós estamos em setembro, meu Deus, o ano passou muito rápido. Meu Pai, faz de novo, Senhor, faz de novo, meu Deus, e nos ajuda a ver, Senhor. Eu não quero perder tempo, eu não quero perder a minha vida, eu não quero perder o ano, eu não aceito mais. Você que está aqui, ou você que está acompanhando pela transmissão, o que você entende de situações que você precisa mudar e que você ainda não mudou, de coisas que você precisa romper, que você ainda não rompeu? Talvez você é negligente, preguiçoso, talvez você se conformou em viver uma vida apática, anêmica espiritualmente, acostumou, e você tem consciência disso. Eu quero que você, antes de cantarmos essa outra canção, eu quero que você diga ao Senhor: eu não quero mais ser assim, eu não vou viver mais assim. Uma vida apática, anêmica,
uma vida fraca, mediana. Eu não quero viver mais assim, cansei, acabou. O ano está finalizando. E tem pessoas que estão vendo os dias passar um após o outro, mas não romperam com situações. Não romperam com situações. Fale para Deus agora. E peça ajuda se você talvez não tem conseguido. Peça ajuda para Deus. Se você talvez entende que você precisa de uma orientação, de um atendimento, peça ajuda, mas não permita que o ano passe e você continue sustentando o orgulho, a arrogância, a mentira, o pecado, o engano, que tem te escravizado, que tem te roubado. E talvez tenha sido normal, é como se você aceitasse determinadas coisas. Está doendo, mas eu aceito. Está doendo, mas é possível. Esse é um tipo de dor. E essa é um tipo de situação que você não pode aceitar. Você não pode se conformar. Porque ela tem a tendência a se tornar crônica. E ela cresce. E ela vai ganhando vida. E muitas pessoas não conseguem sair. Muitas pessoas não conseguem parar o vício do cigarro, mesmo sabendo que o seu pulmão está totalmente tomado. Pessoas que não conseguem parar com vícios, mesmo estando com seríssimos problemas de saúde, com a bebida. Pessoas que estão amarguradas e sabendo que o problema da vida delas é a amargura, mas estão sustentando. O tempo está passando. O tempo está passando, os dias, os segundos estão passando. Não perca. Aproveita hoje esse domingo. Essa oportunidade que eu e você temos. É o dia que se chama hoje, é o agora. É o inesperado do Senhor. Nós estamos às vésperas da primavera. Às vésperas da primavera. E o que Deus tem preparado para a igreja, você ainda não viu. Você ainda não viu. O melhor o Senhor deixou agora para o final. Se você acha que esse ano foi um ano bom para você, você não sabe o que Deus preparou daqui para frente. Então dê a Deus aquilo que Ele está requerendo. Dê a Deus aquilo que Ele está ali trazendo cuidadosamente, amorosamente. O que Ele quer fazer você ainda não viu, você ainda não viveu. É muito grande o que Ele vai fazer. É muito grande. É muito grande. Ó Deus Santo, assuma o controle dessa reunião. Fale aos corações. Eleve o espírito. Ajude cada um aqui, Senhor. Que esse culto fique marcado, meu Deus, como um rompimento na vida de cada um, Senhor. Que esse culto fique marcado como um ponto de rompimento na vida de cada um. E que as pessoas que vão sair por essas portas não são as mesmas que entraram. Não são as mesmas que entraram. Vai sair por essas portas homens e mulheres que vão marcar gerações. As decisões,
as escolhas, aonde ela estiver, que a presença do Senhor será perceptível na vida delas. Que a unção que ela carrega, o poder que ela carrega, vai ser perceptível. As pessoas que chegarem até próximo a ela, perto dela, tocar nela, vai perceber essa unção, vai perceber esse poder, vai perceber essa glória, essa força, essa autoridade, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, essa unção de poder, de autoridade, sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Espírito Santo, assuma o controle dessa reunião. Dirija, fale aos corações, eleve o espírito, e que todos nós possamos sair daqui ricamente recompensados pela tua glória, pela tua presença. Eu creio, Deus. Eu creio. O início de um novo tempo. O início de um novo tempo. Assim, meu Pai, como uma aeronave que está na cabeceira da pista, acelerando, percorrendo o trajeto da pista, ganhando velocidade. Eu creio, Deus, que hoje pessoas aqui estão levantando o voo e decolando para um novo tempo, decolando para um novo tempo, um tempo esperado, um tempo sonhado, um tempo desejado, um tempo desejado, porque o Senhor reservou o melhor para agora. O Senhor já sabia, e eu creio nisso, Deus. Eu creio, Deus, eu creio. Um tempo novo, uma glória tão grande, uma glória tão grande, que você até então não tinha ideia, a dimensão do tamanho de tudo isso. Porque quando você estava aqui embaixo, parado na pista, sem fazer nada, você não estava vendo a grandeza. Mas quando você começou a decolar e subir, você vai ver o que Deus tem preparado para você. Tem coisas que você ainda não estava vendo. Tem coisas que você ainda não estava vendo. Tem coisas que Deus tinha com você, tem com você, e você não estava vendo. Livre-se de todas as amarras. Tira tudo aquilo que você tem consciência que tem atrasado a sua vida, e aquilo que talvez você não tem. Peça a Deus e diga: Senhor, eu não quero mais ficar parado aqui. Eu quero ir para esse novo nível. Eu quero encarar esses novos desafios que o Senhor tem para mim. Me usa, Deus. Me usa, Deus. Me usa, Deus. Me usa. Me usa, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, eu entrego essa reunião nas tuas mãos. E eu te agradeço. Fale aos nossos corações. Eleve o nosso espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pega esse espírito. Que espírito? Diga: eu bebo do espírito
da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim e eu creio nisto, em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, pode se sentar, por favor. Feliz em vê-los. Quem estava aqui na quarta-feira ou acompanhou pela transmissão o jejum do despertar? Todos vocês? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu digo para você algo que você tem que esperar agora. Repita assim comigo, eu espero por boas notícias. Você acredita nisso? Boas notícias. Boas novas. Deus nunca leva a igreja a um trabalho como o que nós vivemos nessa quarta-feira, que foi algo glorioso. Literalmente, eu fiquei em estado de graça. Eu fiquei muito feliz em ver a postura de pessoas que ficaram aqui. Teve gente que chegou aqui, teve pessoas que chegou aqui junto conosco, 6h15 da manhã. E saiu daqui, era 6 horas da quinta-feira. Teve pessoas que nem tomaram banho, ficaram aqui, passaram a madrugada aqui. Algumas vieram por um horário ou outro, mas estavam em jejum. E o quanto Deus nos mostrou em um chamado para despertar, o quanto nós podemos. É ou não é? O quanto nós podemos. Você vê que a maioria das pessoas que estavam nesse trabalho, nesse jejum de 24 horas, a maioria, todas que chegaram até mim e falaram, a maioria delas falou, todas, que não sentiram nem fome. O que sentiram foi o cansaço, o sono, porque decidiram dar a Deus aquilo que Deus estava requerendo. E muitas vezes, qual que é a desculpa que nós apresentamos? Eu não consigo, eu não posso, não dá, não tenho tempo. É ou não é? E Deus simplesmente mostra, assim como está lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei e sararei a sua terra. É uma leitura que ela é bem didática e ela fala sem precisar explicar. E quando esse posicionamento, essa atitude, traz uma grande recompensa, mas uma grande responsabilidade. Porque Deus sabe que nós podemos quando nós queremos. Você vê que existe uma zona de interesse em várias situações. Você já deve ter feito jejum. Você já fez jejum, já? Vários jejuns? Jejum para romper, jejum para vencer uma situação, para vencer algo familiar, algo na família, ou alguma coisa ali, alguma situação que estava ali travada. Mas qual foi o dia? E quantas foram as vezes? É possível contar nos dedos. Aquelas que você fez um jejum apenas para adorar, para engrandecer a Deus.
que você vai pedir? Não vou pedir nada, Senhor. Eu estou fazendo um jejum em consagração ao Senhor, para louvar e para engrandecer o teu nome. Poucas vezes. Poucas. E esse é um despertar. Amanhã, dia 22, é a primavera. São 4 estações no ano. E cada uma delas traz consigo uma exigência de cada um de nós, espiritualmente dizendo. Traz uma exigência. Janeiro, início dos meus projetos de conquistas. Julho, dia 6 de julho, nós fizemos o início do propósito de fé dos 52 dias. Mensalmente, realizamos o jejum da manutenção dos meus projetos de conquistas. Todas as quartas-feiras estamos aqui, 25 horas de oração, seja feriado, seja dia chuvoso, seja dias frios. Tivemos quartas aqui, casa firme, de estar -2 esse ano, e a madrugada gelada, fria, em oração, clamando, declarando, trazendo à existência tudo aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Ele prometeu que Ele vai fazer. Mas eu quero ler essa passagem aqui. A bispa leu ela hoje pela manhã. Eu confesso que quando ela trouxe essa palavra, isso queimou no meu coração. Ainda mais, porque desde quando eu ouvi pela primeira vez, quando ela trouxe em uma reunião de pastores, isso acendeu no meu coração. E eu sei que você está ouvindo ela direto, mas ela tem um propósito. Isaías capítulo 54, eu vou ler do 1 ao 6 na NVI, diz assim, repita comigo: cante, ó estéril, você que nunca teve um filho. Olha que coisa interessante. Cante. Canta por um motivo de tristeza ou por um motivo de alegria? Por quê? Não é um motivo de alegria? Cante, ó estéril. Estéril, uma pessoa infrutífera. Cante, ó pessoa infrutífera. Você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha
de sua juventude. Olha só. Você vai esquecer o quê? A vergonha. E não se lembrará mais da humilhação. E não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o Senhor. Olha o que diz aqui, ó. Essa palavra não é apenas para aquele momento. Repita assim comigo, mas um anúncio profético, uma preparação para uma nova estação. Mas um anúncio profético para uma preparação para uma nova estação. O profeta Isaías libera uma palavra profética para uma mulher estéril. Canta, ó estéril, que não deste à luz. Essa palavra traz para cada um de nós e acende aquilo que muitos já tinham permitido morrer. A esperança de um futuro, a esperança de definições grandiosas que Deus tem para você. E Deus está dizendo para muitos que Ele não se esqueceu de você. Teu tempo não acabou. Ele não acabou ainda. Deus está dizendo, não acabou. Não acabou. Eu não te abandonei. Eu não me esqueci de você. Esse é um novo tempo. Muitas vezes Deus repete uma mensagem para que ela entre profundamente em nossos corações. Repita assim comigo, até gerar transformação. Deus espera um despertar de cada um de nós. O que Ele quer fazer e o que Ele está fazendo na vida daqueles que têm se colocado na brecha, na vida daqueles que têm se colocado aonde Ele espera que esteja. Independente da sua capacidade, independente da sua geração, talvez seja aquele tipo de pessoa, eu sou o menor da minha casa, não tenho ali ninguém, não tem nada, nenhuma herança, nada. É esses que Deus mais gosta de trabalhar. Você está conseguindo entender? Deus tira do pó, do esterco, do monturo, no meio dos necessitados e faz-se assentar entre os grandes, entre os príncipes. O louvor é uma resposta de fé antes do cumprimento da promessa. Antes de ver a frutificação, Deus pede, canta. Louvar em meio à esterilidade é declarar, eu creio que a promessa já está a caminho. Você acredita nisso? Você acredita que a promessa já está a caminho? Você acredita que Deus está trabalhando em seu favor?
Você acredita que Deus não abandonou você, que Ele não se esqueceu de você, que Ele não desistiu de você? Você acredita nisso? Nós temos um exemplo muito clássico e que traz a nós uma profunda riqueza. Paulo e Silas, lembra de Paulo e Silas? Estavam presos para morrer. E a Bíblia diz, perto da meia-noite, o que eles faziam? O que eles faziam? Meu Deus. Sabiam que ia morrer? Estavam presos e eles cantavam. Perto da meia-noite eles cantavam, adoravam a Deus. Indiferente daquilo que eles ouviram, daquilo que eles estavam sentindo e de tudo aquilo que estava sendo conspirado contra eles. Eles simplesmente creram, confiaram em Deus, esperaram em Deus, fizeram aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Quantos já desistiram? Quantos já se entregaram? Quantas situações ou notícias ruins você recebeu? Quantas? Que veio ali com um único objetivo: te achatar, te enfraquecer, levar você a um estado de humilhação, de vergonha, de escassez. Olha que coisa. Preso, humilhados, envergonhados, ameaçados de morte, louvando ao Senhor. A bispa tem falado muito sobre isso, que alargar a sua tenda, repita assim comigo, é colocar em ordem, diga, a minha vida, a minha casa, colocar em ordem a sua vida. O que na sua vida ainda está literalmente desorganizado? Você sabe, não sabe? É interessante que quando você senta com alguém, aquela pessoa até então, ela tem aquele pensamento, não, mas está tudo certo comigo. Quando você senta com ela e começa a conversar à luz das Escrituras e trazer clareza para ela, ela começa a ver coisas que ela não estava vendo. Ela começa a entender coisas que ela não estava entendendo. E isso é algo que tem sido um problema crônico na vida de muitas pessoas. Porque quantos são aqueles que não leem a Bíblia, que não oram, que não declaram, que não profetizam, que não trazem existência? Ele coloca toda a força dele para fazer tantas outras coisas, menos fazer aquilo que é certo. Hoje, você já deve ter ouvido até essas historinhas que tem, né? As músicas de sofrência, você já ouviu falar? Já não? Você não ouviu essas músicas não, né? Não, né? O sangue de Jesus tem poder. Deu um problema, brigou com a mulher, ou aconteceu alguma coisa com o marido, alguma coisa com o namorado, está lá com uma barra de chocolate desse tamanho na mão, chorando, ouvindo aquelas músicas repetidas vezes, incansavelmente, sofrendo, chorando, ou por qualquer outra coisa, lembrou do pai, da mãe, lembrou da infância. E eu tenho uma música que, quando aconteceu algo muito trágico com o meu pai, eu ainda era criança, eu lembro que tocava aquela música, você nunca ouviu,
Eu acho que você nunca ouviu. Uma música aí que você nunca ouviu. Mas uma música, Fio de Cabelo, do Chitãozinho e Chororó. Você já ouviu essa música? Já ouviu? Então, todas as vezes que eu lembrava, que eu ouvia aquela música, automaticamente, no que eu lembrava? Do meu pai. Meu pai sendo preso, a viatura chegando, pegando ele passando por tudo aquilo que ele passou, aquilo ficou marcado. Então, todas as vezes que eu ouvia aquela música, eu chorava. Sabe quando você está assim, passando um lugar, aqui nem tanto, mas no interior é assim, né? Interior, final de semana, o pessoal faz, deu depois do meio-dia, 1h começa. 1h da tarde já começa, os vizinhos já aumentam o som, o pessoal vai para a calçada, está fazendo churrasco, aquela coisa. É ou não é assim? Quem é do interior sabe o que eu estou falando, é mais ou menos assim. Aqui em São Paulo é meio diferente, mas no interior é assim. Então, direto você passava, você ouvia aquela música, sabe? Era como se eu fosse atingido por aquilo. Eu fosse atingido, aquilo era como se eu não conseguisse ter controle, eu não tinha o controle daquilo. Aquilo mexia comigo, aquilo me trazia aquilo. Todas as vezes que eu ouvia. Todas as vezes. Certamente você deve ter uma música assim, quase todos têm. Uma lembrança, ou uma imagem, ou um cheiro, ou alguma coisa que lembra. Nossa, eu lembro desse objeto na minha infância, olha, lembrei do papai, lembrei da mamãe, eu lembrei desse momento difícil que a gente estava vivendo. E você vê que muitos cultuam isso, adoram isso, engrandecem isso. Só que olha que coisa interessante que as Escrituras nos ensinam. O que Deus nos leva a nos alegrar, mesmo em meio a situações que talvez não esteja da maneira que eu quero. Mas é a minha atitude que vai fazer com que aquela situação seja revertida. Você está entendendo isso? É a minha atitude. 10% é o problema, 90% é a sua reação, a sua atitude, o seu comportamento, o seu posicionamento. 10% é apenas aquela situação, 90% é a maneira que você tem reagido, é a maneira que você tem se portado, é a maneira que você tem reagido àquela situação. Nós estamos há 3 meses praticamente, quase 3 meses e alguns dias, para finalizar o ano. Quantas pessoas deixaram de projetar? Deixaram de colocar força? Como fizeram no início do ano? Esse ano vai ser bom, não é assim? Começa o ano, esse ano vai ser bom, esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente, não é assim? Esse ano não vou comer porcaria, não vou beber refrigerante, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, eu vou para a academia, eu vou praticar atividade física, esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou ler a Bíblia, não vou ler a Bíblia, esse ano eu vou na igreja esse dia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso com a minha família. Olha, são tantos planos e tantos planejamentos que você fala assim, uau, que sonho de vida! Será que eles se mantêm de pé hoje? Para muitos, algumas coisas já se perderam. Ah, não, isso aí, já cansei, não vou fazer isso não, que isso exige demais. Perderam a esperança. Perderam a esperança. Mas você já ouviu ditados aí, não já? A esperança é o quê? Hã? Você já ouviu, não já? Você já disse também? Quantas vezes a esperança é a última que morre, mas para muitos, já morreu. É ou não é? Já morreu. E aí canta, não tem motivo para cantar, não tem alegria para cantar não. É interessante que o Senhor não está dando, Ele está dando aqui uma direção, orientando e levando você a cantar para você viver. Você se alegrar para você viver.
Você não espera viver para se alegrar, você primeiro se alegra para você viver. É a sua atitude que vai mover o favor de Deus, as mãos de Deus na sua vida. Alinhamento, colocar a casa em ordem, autodisciplina, força sob controle. Quantos estão com a vida indisciplinada, bagunçada, de qualquer jeito? Obediência ao tempo de Deus. Você quer quando as coisas? Se alguém fala assim para você, você gosta quando alguém fala assim para você, ó, quero conversar com você. O que você fala? Como que você fica na cabeça? O que essa pessoa quer? Não é? Eu falei isso ontem ainda. Quem estava aqui ontem no trabalho dos 300 valentes? Eu falei isso ontem ainda. Quem é casado aqui? Faz um teste. Manda uma mensagem para tua esposa no WhatsApp e apaga. Não, manda. Aí você fica com a mão levantada assim, ó, fazendo assim, ó. 1, 2. No 3 ela vai falar assim, por que você apagou? O que você mandou? Depois eu falo. Não é assim? Depois eu falo. E aí deixa passar. Dá certo? Como que ela vai ficar? Hã? E quando a mulher fala para o homem assim, a gente precisa conversar. Ele fica assim, ó. O que eu fiz? Aí ele fica assim, ó. Hoje eu acordei, fui no banheiro, escovei os dentes, lavei o rosto, tomei banho, guardei a toalha. Deixa eu ver o que mais. Fiz isso, fui trabalhar. Fiz isso, fiz aquilo, aquilo. Não sei o que eu fiz. Aquilo fica reverberando dentro dele, não fica? Não te deixa ali, numa ansiedade, algo que você é ao ponto de ficar sem conta. Você consegue fazer assim, o que você está fazendo, criatura? Você até se distrai, você até perde o foco. Você está tentando buscar ali. Buscar ali. E a mulher, ela é interessante que ela não ajuda, né? Ela não ajuda, ela fala assim, ah, você não sabe? Não é? Você não sabe? Você não lembra? Tem homens que passam, ela fala assim, quando você lembrar, você me procura. Já passou 6 meses da data do aniversário de casamento. Falou, eu lembrei! Passou 6 meses. Ele foi lembrar 6 meses depois. Tem gente que infelizmente está assim na vida. Perdeu o tempo. Perdeu a esperança. Ele está lá, está que nem um grilinho na cabeça, sabe? Está um grilo no meio do nada. É como se não houvesse amanhã. Não ora, não busca, não lê a Bíblia, não investe na sua vida espiritual, não ajusta o que precisa ser ajustado na sua vida espiritual, na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus filhos. Ele tem uma preocupação com coisas fúteis, um investimento com coisas ali falíveis, com coisas que não têm tanta relevância. Você vê que tem pessoas que gastam tempo lavando o carro, limpando o carro, cuidando do carro, o celular. Tem gente que ele sai sem roupa, mas ele não esquece o celular. Ele está saindo nu para a rua. Esqueci de colocar a roupa, mas com o celular na mão. Entendeu? Com o celular na mão. Ele não esquece o celular. Não cai, não bate, não quebra. Então, de tempo em tempo, ele tem o zelo de trocar a película, de trocar a capinha. Está ali cuidando, fazendo a limpeza ali. Tão cuidadoso, tão zeloso. Você fala, uau, que zelo, que capricho.
Será que Ele é assim com a sua casa? Será que Ele é assim com a sua vida espiritual? Será que Ele tem esse zelo, essa preocupação toda, como Ele tem com coisas que não têm tanta relevância como as Escrituras nos ensinam? Porque quando nós lemos uma palavra como essa palavra nos traz esperança, nos traz vida. É uma promessa que Deus vai proporcionar a nós uma vida vitoriosa, definições e respostas, sonhos de uma vida se cumprindo, se materializando em nós. Só que existe a outra parte, que é a minha. Existe uma promessa, uma direção de Deus para nós. E eu preciso fazer a minha parte. Porque se eu não fizer a minha parte, quantas vezes as pessoas, muitos já leram essa palavra e nada causou nelas? Até mesmo você, quantas vezes você já leu? Quantas vezes? Você não acostuma? Quando alguém mente para você, alguém já mentiu para você? Não, né? Ninguém, né? Não? Alguém mente para você uma vez. Até então você não sabe que é mentira ou não, você acredita que é verdade. Mas depois de um tempo você descobriu que aquilo era mentira. Como que você fica com aquela pessoa? Você acredita em tudo que ela fala? Principalmente se ela falar a mesma coisa. Olha, eu não peguei esse livro daqui. Eu não peguei. E aí você descobre que essa pessoa pegou. Aí em uma outra ocasião esse livro sumiu daqui. Aquela mesma pessoa fala para você, não, eu não peguei. Você acredita? Você não fica desconfiado? Aí ela fala assim, confia em mim. E o que você fala para ela assim? Dê motivos para eu confiar em você. Não, mas dessa vez não fui eu sei, mas a gente tem um impasse aí, tem 50-50, não é? 50% e 50%, então está incerto isso. Está incerto. Você vê que o investimento que muitos fazem para ter aquilo que querem, aquilo que projetaram, é muito baixo, referente ao preço que aquilo está exigindo. Uma vida de compromisso, uma vida de consagração, uma vida entregue a Deus, uma vida entregue a Deus. A quantidade de testemunhos que nós estamos recebendo de quarta-feira é incrível. Incrível, 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 a quantidade de testemunhos, de situações que estavam paradas. Teve alguém que chegou até mim e disse, bispo, isso aqui está parado desde o dia 2 de janeiro. Está parado desde o dia 2 de janeiro. E quando foi às 3h37, na quinta-feira, aquilo saiu. Por que saiu na quinta-feira, logo após ela ter passado a madrugada aqui, ter colocado no altar o processo, ter colocado em... Por que saiu na quinta? Por quê? Porque ela fez aquilo que até então ela não tinha feito. Ela deu a Deus aquilo que Deus estava requerendo dela há muito tempo. E o que Deus está requerendo de você? O que Deus está requerendo? Cantar, canta ó estéreo, não é só simplesmente você abrir a boca e cantar e ver e um louvor, não, cantar é sua atitude, é o seu comportamento, é o seu posicionamento na vida, é o teu alinhamento com Deus, com a palavra, é o cumprimento daquilo que Deus está dirigindo a você todos os dias, o tempo todo. Isaías chama para uma vida contínua na presença do Senhor. Não é apenas orar de vez em quando, mas praticar a presença de Deus todo o tempo. Tem gente que só ora quando precisa de alguma coisa. Como eu disse para você. Você tem filho aqui? Quem tem filho aqui?
Teu filho já veio pedir algo para você que você viu ele fazendo algo, ele pediu algo sem te pedir, só pelo interesse. Você falou assim, ué, você arrumou sua cama? Está educadinho, fez dever de casa, está tudo organizado. Na lata você fala assim, o que você quer? Não é assim? Vai na lata, você fala assim, fala. Você vai dizer assim, olha, eu oro tanto para isso, e eu espero tanto por isso, mas eu creio que Deus mudou você. Mas fala, o que você quer? Não quero nada não. Não, nada, não precisa não. É porque eu tenho que ser assim, né? Eu tenho que... Deus fala para a gente obedecer, né? Mas só porque você está falando... Não é? Aí lá vem. Então, olha, eu vi um tênis, olha, eu vi uma coisa, olha, sabe, eu queria tanto isso. Você sabe que tinha alguma coisa ali? Sabe ou não sabe? Por que que precisa ser assim? Quarta-feira tivemos o jejum, não foi? Não foi um jejum que levou você a fazer mais do que você talvez não fez um mês. Você fez um dia o que você não fez em um mês. Precisa ser sempre assim? Eu não posso viver uma vida contínua em Deus, todos os dias, escorregar da cama, ter aquela postura, aquela reverência, ter aquele respeito com a minha vida espiritual, com a minha mente, com a minha casa, com a minha família, ser diligente, ser prudente, ser responsável em Deus. Não. Tem gente que só vem domingo à igreja. E ele só vem domingo, ele não ora, ele não busca. Você tem que ter um posicionamento com Deus. Você tem que ter um alinhamento com Deus, com aquilo que Deus está esperando de você. Deus quer um compromisso. Orar de vez em quando, fazer de vez em quando. Tem gente que faz quando ele... Por isso que não vive plenamente. Não vive. Quem faz academia aqui sabe, vai na academia uma vez por mês. Vai. Vê se vai resolver. Está que nem aquele gordinho que chegou na academia, depois de 6 meses de academia, e estava lá, emagrecimento, não sei do que, isso, aquilo outro. Ele fez academia, 6 meses depois, ele foi na academia e falou assim, olha, eu não vou parar de pagar, porque eu não emagreci nada, não aconteceu nada comigo. Aí o personal trainer falou assim para ele assim, mas você não está vindo. Ele falou, tinha que vir? Tinha que vir para a academia? Eu achei que era só pagar e emagrecer, porque está ali, ó. Eu tenho que vir? Tu tem que ir. Você tem que praticar, você tem que fazer aquilo que é ensinado. Você tem que exercer aquilo que está sendo direcionado a você. E quantas pessoas conhecem a Bíblia, conhecem as Escrituras? Tem gente que conhece a Bíblia de ponta a ponta, mas não vive. Se ele vivesse 1/3 daquilo que ele sabe, meu Deus, como que seria uma vida gloriosa? Uma vida honrada, uma vida abençoada, uma vida plena, mas não vive. Não vive. E ele não sabe. Então ele vai para uma igreja, ele vai para outra, ele vai para uma, ele vai para outra, ele vai procurando, então ele está procurando as portas. Aquilo ali está dizendo que eu vou romper nisso. Aquilo está dizendo que eu vou fazer aquilo. Então eu preciso pegar o tijolo consagrado, a toalha ungida, preciso pegar o lenço não sei do que, preciso passar no corredor do sal, preciso passar na água consagrada em tal lugar, preciso fazer isso, fazer aquilo outro. Eu conheci algum familiar que tinha tantos objetos, toda semana, uma semana entregava um tijolo, outra semana entregava a chave, outra semana entregava a cruz, outro dia entregava água, outro dia entregava rosa, outro dia eu falei, que é isso aqui? Não pode jogar fora. É ou não é? E não pode jogar fora. Tinha um lugar que estava ali, eu falei, meu Deus, era tijolo, eu achei que era até uma loja. Tijolo, tudo quanto é tipo de objeto que você imaginar. Não pode, não, porque isso aqui é para isso aqui é para aquilo outro, isso aqui é para aquilo outro. Mas era uma pessoa mentirosa, uma pessoa que xingava palavrões, uma pessoa viciada na bebida. E tinha vários objetos. Uma vida
Olha, você fala, meu Deus, que é isso, hein? Ela estava na igreja, em uma ocasião eu fui buscar essa pessoa na igreja, e quando ela estava conversando com as pessoas, de longe, eu falei assim, quem que é aquela pessoa? De longe eu falei, não é a pessoa que eu conheço. Não é. Não é. Que é isso? Meu Deus, olha como que ela é educada, amorosa. Uau! Eu falei assim, para mim mesmo, eu ainda disse para alguém que estava comigo, eu falei assim, nem eu acreditava que era possível essa pessoa ser desse jeito. Cumprimentava todo mundo, abraçava todo mundo, ria para todo mundo. Em casa, nem bom dia falava. Você está conseguindo entender? Nem bom dia. Tinha objetos e tudo quanto você imaginar. E não sabe por que a vida não anda. A sua vida vai caminhar, prosperar, fluir, não por aquilo que você mostra, mas por aquilo que você esconde. É interessante isso, né? O que você esconde? O que está no oculto? O que está no secreto? Você vive uma vida santa? Você vive uma vida consagrada quando ninguém te vê? Você vive dependendo de Deus? Porque é o que você esconde que determina o que vai acontecer na sua vida. O que determina. Não é o que você mostra, não é o que você quer mostrar, não é o que você quer que as pessoas vejam. Por isso que a bispa sempre fala isso. Eu não estou preocupada o que as pessoas estão vendo ou estão falando de mim. Ainda hoje chegou alguém para mim, o Jonathan. Ele diz assim, bispo, fizeram um comentário da bispa lá no canal do YouTube, e falando assim que ela é muito perfeccionista, que ela é muito correta, que ela é muito certinha, que ela é isso, longe de mim estar perto de uma pessoa como essa. Eu falei, não, isso é um elogio. Que ela prega muito a palavra. Ué, está errado isso? Eu ainda falei para ele, onde está o erro aqui? Não, que ela é muito certa, que ela é muito correta. Que ela é muito correta, que ela é muito certa e que ela prega muito a palavra. Eu falei, poxa, eu vou dar até um like aqui no comentário dela. Vou até curtir aqui. Longe de mim estar perto de uma pessoa como essa. Eu quero estar mais perto. Mais perto. Porque uma vida inteira você aprende coisas que você nem queria aprender por estar perto de pessoas, você acaba aderindo padrões. Mas olha a mentalidade de muita gente. A mentalidade de pessoas em cima do que é certo, do que é correto. Ainda bem que ela foi sincera, né? Antes tivesse mentido, mas foi sincera. Olha, nossa, longe de mim. A Bíblia diz, né? Saíram de nós porque não eram de nós, né? Então, glória a Deus por isso. A tua postura, ela deve ser diferenciada. E não é apenas o louvor, mas é o seu comportamento, as suas decisões, as suas escolhas, o alinhamento que você tem dia após dia. Amém? Aqui, ó, só para eu finalizar, eu quero soltar uma canção para você. Cantar, repita assim comigo, eu devo cantar. Antes de ver, alargar a minha visão, diga viver plenamente na presença de Deus, valorizar a minha família, construir uma vida espiritual sólida. Construir uma vida espiritual sólida. Uma vida espiritual sólida. Na quarta-feira, quem ouviu a bispa falar na quarta-feira sobre a música? Na vigília. Ouviu? O Neto ainda produziu uma música e hoje pela manhã a bispa soltou essa canção e eu ainda ontem, acho que ontem, antes de ontem,
foi enviado, nós temos um grupo de líderes, de pastores, e eu ouvi essa música, na hora eu falei, meu Deus, fiquei tocado, aquilo tocou profundamente. E é justamente a música que foi composta por nós, pela casa, pelo ministério, Isaías 54. E quando você ouve a letra, você ouve essa canção, você vê Deus falar profundamente, dando esperança, trazendo renovação, trazendo vida, trazendo um renovo para cada um, para cada pessoa que ouve essa música. E eu vou tocar 2 vezes essa canção, uma vez eu vou tocar e eu quero que você feche os seus olhos quando ela estiver tocando, e que você só visualize e ouça essa canção. E a segunda vez que ela for tocar, eu pedi para colocar a letra aqui, eu quero que você cante ela comigo, e que você possua ela no seu espírito. Que você possua ela no seu espírito. Solta para mim a música, por favor. Pode ficar sentado mesmo. Eu só quero que você feche os seus olhos e ouça. Uma nova estação que está por vir, onde o deserto vai florescer. Uma nova canção que vai surgir, e a tua história irá se mover. Canto estéreo, o som da vida. Deus está movendo tudo pra algo novo. Canto estéreo, não mais ferida. Ele quebra as muralhas, liberta os cativos. Comece a cantar, onde havia vazio brotará. Tua tenda ele vai ampliar, e por todos os lados te fará florescer. Canto estéreo, o som da vida.
Agora, eu quero que você, antes de eu soltar novamente, eu quero que você tenha consciência de tudo aquilo que Deus está esperando de você. Desse posicionamento. Porque Deus vai fazer. Ele não esqueceu de você. Não acabou para você. Esse é um novo tempo. E esse tempo é o tempo tão esperado. É o tempo desejado. E aquilo que você buscou, sonhou por uma vida, chegou o tempo. Hoje finaliza um ciclo de esterilidade, de escassez, de vergonha, de humilhação na sua vida. Um ciclo de uma passividade, de um comodismo espiritual se finda hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Solta novamente a canção e agora eu quero que você cante comigo. Eles vão colocar a letra, mas eu quero que você viva isso. E que você... Isso. Eles vão colocar a letra, você cante comigo. Uma nova estação que está por vir, onde o deserto vai florescer. Uma nova canção que vai surgir, e a tua história irá se mover. Canto a estéreo, o som da vida. Deus está movendo tudo para algo novo. Canto a estéreo, não mais ferida. Ele quebra as muralhas, liberta os cativos. Comece a cantar, onde havia vazio brotará. Tua tenda ele vai ampliar, e por todos os lados te fará florescer. Canto a estéreo, o som da vida. Deus está movendo tudo para algo novo. Canto a estéreo, não mais ferida. Ele quebra as muralhas. Canto a estéreo, o som da vida. Deus está movendo tudo para algo novo. Canto a estéreo, não mais ferida. Ele quebra as muralhas, liberta os cativos. Esqueça a vergonha do passado, não mais a dor do desamparado. Ele te amou com amor eterno, e a sua misericórdia te faz novo, te faz novo.
Amém. 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 A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, em nome de Jesus. Coloque as mãos no seu coração. E eu quero que você possua tudo aquilo que Deus tem para você. E eu quero que você agradeça a Deus. Diga: Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque eu sei, meu Deus, que é um novo ciclo, é um novo tempo na minha vida. Meu Deus, o fim, meu Deus, para uma vida, meu Deus, de derrotas. O fim para uma vida de humilhação. O fim para uma vida de vergonhas. O fim para uma vida de escassez. O fim para uma vida parada, estagnada espiritualmente. O fim, eu creio, é um novo tempo. É um novo tempo na minha vida. É um novo tempo. Uma risca no chão foi feita. Um novo tempo se inicia. Um novo ciclo de boas notícias, de boas novas, de definições do favor do Senhor sobre a sua vida. É um novo tempo. Em nome de Jesus, agradeça a Deus por você estar aqui, por esse portal, por essa unção que ela é derramada sobre a sua vida, por essa glória que ela é derramada sobre a sua vida. Eu declaro, ó meu Deus, um novo tempo, Senhor, sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Eu declaro, Senhor, essa unção, esse poder, essa glória, trazendo, meu Deus, essa renovação, essa transformação, esse poder, essa autoridade, meu Deus, para poder viver, meu Pai, tudo novo, podendo viver aquilo que o Senhor tem, podendo, meu Deus, desfrutar de todas as promessas do Senhor, de toda a glória que o Senhor tem. Eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, essa unção, esse poder, essa autoridade, cobrindo, guardando, protegendo, meu Deus, a vida de cada uma delas. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. Eu quero que você agradeça a Deus. Agradeça a Deus, porque hoje acabou. Aquilo que estava te atormentando, te afligindo, que estava roubando a sua paz, acabou. Agradeça a Deus, diga: Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque eu sei que coisas novas estão se cumprindo na minha vida. Chegou a primavera, chegou o novo tempo, tudo novo está florescendo. A glória de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha saúde. Novo, a glória de Deus. A glória de Deus, a glória do Senhor, a glória do Senhor. E você vai cantar essa canção, dia, noite, você vai ouvir essa canção. O som da vida, Deus está movendo tudo pra algo novo. As muralhas, libera
Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Eu sei, meu Deus, que essa nova estação, a primavera chegou. É um tempo de se alegrar e de viver tudo o que o Senhor tem. Eu creio nesse tempo novo. Eu creio nessas boas novas. Eu creio, Deus. Obrigado, Senhor. Eu declaro essa cobertura de unção, de poder sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Meu Deus, que elas saiam daqui tomadas com esse poder, com a Tua glória, com a Tua presença, renovadas, novas, meu Deus, para viver esse algo novo do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.